A igreja Nossa Senhora de Fátima foi projetada pelo engenheiro Rony Lombardi Filgueiras e está localizado no bairro Santo Agostinho. Mais precisamente, está no centro da Praça Carlos Chagas, conhecida como Praça da Assembleia, por ela se localizar em frente ao edifício da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais. O prédio se destaca pelas formas originais e ousadas, e suas características físicas estão repletas de simbolismos que retratam a doutrina cristã. Suas paredes de tijolos de cerâmica aparentes entram em contraste harmônico com as grandes janelas de vitrais que marcam bem suas fachadas. A nave circular e a sua cobertura em formato paraboloide hiperbólico com 8 pontas são dos seus principais diferenciais. A escala normal do edifício entra em sintonia com a paisagem da Praça da Assembleia e vice-versa. E podemos dizer que a sua história se entrelaça com a história da própria praça que a abriga. Sabe-se que neste exato local onde hoje está a igreja, existia uma bica, muito utilizada por lavadeiros da região para a lavagem de roupas. Este prédio, projetado por Filgueiras, é relativamente novo. Foi concluído em 1992. Contudo, a igreja Nossa Senhora de Fátima é mais antiga, até porque aqui, na Praça da Assembleia, já existiram outros 2 templos, ambos construídos em 1992, dedicados a Nossa Senhora de Fátima e que eram sede da paróquia. A Igreja Nossa Senhora de Fátima como instituição surgiu antes mesmo da construção de sua atual sede. Podemos dizer que sua história começa ainda no início dos anos 1950. Em 1952, a paróquia de Nossa Senhora de Fátima é criada por um decreto do arcebispo metropolitano de Belo Horizonte, Dom Antônio dos Santos Cabral. Quando a paróquia foi instituída, inicialmente as missas eram celebradas na Escola Estadual Pandiá Calógeras, ao lado da Praça da Assembleia. Por meio de uma lei de maio de 1953, o então prefeito Américo Gianetti doa à Mitra Arquidiocesana de Belo Horizonte uma área de 1.950 metros quadrados, situada na Praça Carlos Chagas, para a construção da matriz. E, pouco tempo depois, o Catedral Patriarca de Lisboa, Dom Manuel Gonçalves Cerejeira, em visita a Belo Horizonte, preside neste local o lançamento da pedra fundamental do primeiro santuário Nossa Senhora de Fátima. Este primeiro santuário deu lugar a uma segunda igreja, inaugurada em 8 de dezembro de 1955. Foi projetada por Jefferson Lodge e teria uma área interna de 220 metros quadrados e capacidade para receber cerca de 2.500 pessoas. Este segundo templo permaneceu na Praça Carlos Chagas até o ano de 1992, quando então foi erguida a atual Igreja Nossa Senhora de Fátima. Sua construção demorou 2 anos. A inspiração de 3 tendas foi de Cláudio Pastro e as esculturas são de Léo Santana. O engenheiro Rony Lombardi Filgueiras é o autor do projeto arquitetônico, da via sacra e dos painéis. A igreja é dividida em 3 ambientes, denominados tendas, que ilustram o sentido da caminhada dos fiéis em busca da terra prometida. Estas tendas são, na verdade, 3 blocos conectados, e cada um possui uma simbologia, sendo que a tenda de entrada é dedicada ao Espírito Santo, a nave ao Filho e a atual capela do Santíssimo ao Pai. O primeiro bloco é dedicado ao Espírito Santo e ao limiar do templo. A construção conjuga 2 linhas inclinadas com apoio central. Sua arquitetura quer mostrar que Deus se revela pelo Espírito Santo. O próprio adro de entrada para esta primeira tenda tem um simbolismo. Seu vão representa a antevisão do aconchego e paz. As 2 colunas que sustentam a laje de entrada e marcam o limite da primeira para a segunda tenda representam os profetas Moisés e Elias, personagens do Velho Testamento. A nave da igreja representa o Filho, ilustrando o convite feito por Jesus à congregação para louvar a Deus e, como tenda de reunião, ocupa o maior espaço do edifício. Seu estilo arquitetônico parabólico representa a alegria, o louvor e o movimento dos fiéis em busca do divino. A cobertura, um paraboloide hiperbólico de concreto armado, é sustentada por 8 pilares. A pedra central dessa tenda é a imagem de Jesus Cristo, posicionada de tal forma para receber os olhares dos fiéis. Na frente da escultura está o altar-mor da igreja, doado por senhoras da colônia portuguesa. É feita de mármore branco e pesa cerca de 8 toneladas, representando a solidez da promessa divina. Incrustado no altar se encontra uma relíquia,
um fragmento do pericárdio de São Paulo da Cruz, nascido em 1694 e morto em Roma em 1775. A centralidade desta tenda é Jesus, mas à sua direita se encontra a estátua de Nossa Senhora de Fátima, simbolizando um convite para os fiéis permanecerem ao lado de Cristo. A imagem de Nossa Senhora de Fátima veio de Portugal. Foi adquirida pela comissão responsável pelos trabalhos de edificação da Igreja Nossa Senhora de Fátima em abril de 1949 e chega no aeroporto da Pampulha 4 anos depois, em abril de 1953. No dia 13 de maio do mesmo ano, a imagem sai em procissão e é coroada. Os vitrais presentes foram criados por Rony Filgueiras e retratam os 12 apóstolos. Em seus rostos, o artista procurou expor toda a fragilidade humana, um lado de sombra e o outro de luz. O espaço da nave, a ampla abóbada e o vazado dos vitrais resultam, hoje, em um ambiente iluminado, criando contraste com as formas do altar-mor, do formato dos pilares e da escultura de Cristo. A caracterização atual da nave não é a original, pois foram introduzidas consideráveis alterações nos acabamentos internos após a inauguração da igreja, em 1992. Por exemplo, a rusticidade do material aparente em pilares, vigas e abóbadas foi substituída por pintura texturizada de cor clara. A terceira área da igreja, chamada de Capela do Santíssimo, representa o Pai. Seu piso é de granito rústico, enquanto as vedações apresentam revestimento texturizado em alvenarias. A iluminação aqui também é projetada de forma para trazer mensagens. Os raios que partem da abóbada central e se projetam sobre as 4 colunas do salão, juntamente com o teto rebaixado, tentam demonstrar a presença do divino. 2 focos de luz se projetam sobre o sacrário e a Bíblia, representando a íntima ligação entre 2 fortes símbolos do catolicismo, o pão e a palavra. A luz suspensa sobre o sacrário quer apontar Cristo como luz das nações para guiar a comunidade por meio do ministério da Eucaristia. Quando acesa, indica que a Eucaristia está no sacrário. Nesta tenda estão também as imagens da Via Sacra, ilustrações da caminhada de Jesus a carregar a cruz desde o pretório de Pilatos até o Monte Calvário. Dentro da igreja, podemos ver a representação dos signos do zodíaco. Apesar deles possuírem uma origem pagã, a arte cristã associou os 12 signos do zodíaco a diversos temas cristãos. Áries, por exemplo, era interpretado como símbolo do Cordeiro de Deus. Gêmeos, como o Antigo e o Novo Testamento. A igreja é sustentada por 14 pilares e eles também possuem uma simbologia. Como já dito, os 2 pilares no limite da primeira tenda representam Elias e Moisés, enquanto aqueles presentes na nave e na capela do Santíssimo retratam os 12 apóstolos.